gente vai dar uma olhada agora num assunto muito importante, polêmico, porque pouca gente consegue entender ele realmente, que é uma das configurações básicas e mais importantes do Ableton Live, que é o Sample Rate, que é uma taxa de amostras, e o Bit Depth, que é a profundidade de bits. Vamos ver o que é isso? Sample Rate é a taxa de amostras, é a quantidade de vezes que uma interface de áudio captura ou reproduz um sinal por segundo. O que quer dizer isso? A gente tem uma interface de áudio que está entrando onde a gente está capturando um sinal, pode ser minha voz, pode ser um instrumento, seja lá o que for. O sample rate é a taxa de amostras, é de quanto em quanto tempo ele está pegando uma amostra do sinal que está sendo executado, que está sendo registrado ou que ele está reproduzindo. Parece meio complicado, né? Mas para a gente facilitar esse entendimento, vamos estudar um outro conceito que vai nos facilitar para compreender isso. Vamos para o universo do cinema, onde a gente tem o frame rate, que é uma taxa de quadros. Significa o número de imagens que um dispositivo registra, processa ou exibe por segundo. Ou seja, um exemplo, uma câmera de cinema registra a 24 quadros por segundo. Ou seja, quando a gente está filmando alguém se movimentando, a gente não está capturando todos os movimentos exatamente, a gente está pegando apenas alguns momentos desse movimento. É uma taxa de quadros por segundo. Vamos dar uma olhada melhor nisso? Eu tenho aqui uma imagem que eu capturei, tem aqui, a gente filmou uma mão tocando violão. Conforme eu vou andando e observando esses quadros, percebam que eu não tenho o movimento completo. Eu vou botar meu mouse aqui em cima do dedo aqui para a gente poder olhar. No próximo quadro, a mão já está em outra posição bem diferente. Eu não tenho a informação do que aconteceu entre a mão estar aqui e a mão estar um pouco mais, mais à frente. Eu só tenho os quadros que estão intercalados, estão pulando o movimento. Eu não tenho o registro completo do movimento. São fragmentos do movimento. Isso é um problema no cinema, claro que hoje em dia existem câmeras que filmam a 240 quadros por segundo, né? Ou até mais. Então o que acontece? O cinema trabalha dessa forma. No sample rate a gente tem a mesma situação. Dentro do universo da música, a gente tem uma onda sonora sendo registrada. Vejam bem assim, essa onda aqui que está representada em vermelho. Ela está sendo executada de uma forma natural, pode ser minha voz, pode ser qualquer coisa. E em verde eu tenho uma taxa de amostras, ou seja, foi um momento em que o computador registrou a forma da onda. Assim como na câmera de cinema. A câmera de cinema ela não registrou quadro, assim, movimento, detalhe por detalhe do movimento. Ela registrou um momento e depois registrou outro, ela perdeu coisas no momento. Então se eu trabalho com taxas de amostras muito baixas, eu vou ter apenas eu vou pegar um fragmento do movimento, eu vou perder os detalhes do que aconteceu com aquela onda sonora e vou capturar outro momento dela. Então minha representação, vejam bem aqui embaixo, ela é bem tosca, porque eu não tenho informação do que aconteceu entre um momento e outro. Mas se eu colocar mais amostras por segundo, eu vou ter uma representação um pouco melhor do que realmente foi essa onda quando ela foi capturada. Então percebam, ela não está capturando tudo o que aconteceu na onda, ela está capturando momentos daquela onda. Então a gente viu que numa aula passada, algumas aulas atrás, de que a capacidade do ouvido humano ela vai de 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, existem ondas sonoras que elas estão acontecendo a 20.000 vezes por segundo. Então a onda se formou, montou seu pico, seu vale e se completou 20.000 vezes durante um segundo. Então é mais ou menos óbvio que tu precisa ter uma taxa de amostragem que seja no mínimo de 20.000 vezes, né? Mas é muito pouco, a gente vai ver por quê. Então lá nos primórdios da computação, quando os conversores de analógico para digital começaram a pegar amostras dos sons, inicialmente começaram com a tecnologia que se tinha a 22.050 samples, amostras por segundo. E isso era muito pouco, a gente vai ver por quê. Depois se evoluiu para 32.000 amostras por segundo e depois se conseguiu chegar a 44.100, que a indústria aí nesse momento definiu que seria a qualidade para CD
e até hoje utilizado para distribuição digital. Parece bom, mas não é tanto assim, gente, a gente vai ver. Na mesma época se definiu que 48 mil seria para filmes, para cinema. Por que o áudio para cinema seria melhor em 48 mil e não 44.100? Bom, a gente viu que a câmera de cinema ela funciona 24 quadros, né? Então 48 mil é um múltiplo de 24. Então fica mais fácil de trabalhar em cinema com áudio que esteja num sample rate parecido, ou seja, numa velocidade múltipla do cinema, natural do cinema. Com o tempo se evoluiu para 88.200, hoje em dia não é utilizado para quase nada. Se chegou a 96 mil amostras da onda sonora por segundo. Praticamente depois dos anos 2000 chegamos a 176.400, 192 mil e isso aí está subindo. Essas amostragens elas são mensuradas, elas são medidas em hertz. Por quê? Porque a gente está dizendo com que frequência essas amostras estão acontecendo. Então, se eu tenho 96 mil amostras por segundo, é numa frequência de 96 mil vezes que ela está acontecendo. Então, não confundam isso com frequência auditiva, né, ou um sinal auditivo. Isso é a quantidade de amostras que está acontecendo ao longo de um segundo. Se nós capturarmos um som, gravarmos um som, converter ele de analógico para digital com sample rates baixos, o que vai acontecer? Eu tenho aqui representado uma onda que está em vermelho. Essa onda ela está simulando uma ideia de como se fosse de 20 mil Hz. Ou seja, ela é muito rápida, a onda se forma completamente 20 mil vezes por segundo. Então, se eu tivesse uma taxa de amostragem, né, se eu estivesse capturando ela 20 mil vezes por segundo, eu só pegaria um momento da onda. Eu só pegaria no momento, digamos ali, o exemplo aqui está sendo dado, pegaria no topo dela e eu sampleei apenas a crista da onda, bem no topo dela. Aí eu perdi toda a formação dela e quando eu for capturar de novo eu só peguei a onda em cima de novo. Então o que acontece? Seria a mesma coisa que eu estivesse filmando uma pessoa tocando violão e minha câmera fosse tão lenta que ela só pega a mão quando ela está em cima. Quando a mão desceu e subiu de novo eu não registrei, a câmera só pega a imagem quando a mão está em cima. Aí quando eu fosse escutar ou ver o meu vídeo estaria com a pessoa com o violão na mão, com a mão em cima, porque ela nunca a gente tem ideia do que realmente aconteceu com o movimento. Seria uma catástrofe. E isso acontece também no áudio. Mas se eu trabalhar com uma taxa de amostras mais rápidas, de 44.100, por exemplo, eu teria uma representação onde eu estaria pegando o topo dela, aí a onda, eu perco as coisas que estão acontecendo e eu pegaria o vale, eu pegaria o pico, pegaria o vale e o outro pico. É a mesma coisa que eu pegasse a mão que está aqui, né, fazendo um movimento e eu pego o topo e pego o vale. O topo e o vale. Isso se eu tiver sorte, porque eu posso pegar só a mão no meio. Sem querer, digamos que ele pegue no meio, aí o que vai acontecer? A mão vai descer e vai capturar de novo no meio. Aí a mão vai subir e vai capturar de novo no meio. É terrível. Isso também acontece com áudio. Isso que acontece quando a gente usa taxas de amostragem de 44.100. Não é muito favorável, na real. O ideal é que a gente trabalhe com taxas de amostragens de 96 mil, porque daí quando uma onda de 20 mil Hz ela estiver sendo registrada, olha que é difícil, né? Porque uma onda de 20 mil Hz ela é muito aguda, né? Quando ela estiver sendo registrada, ele vai conseguir pegar 4.3 samples, amostras dessa onda, ou seja, ele vai pegar no topo, vai pegar no meio, vai pegar no vale, vai pegar no meio e vai pegar lá no pico de novo. Então eu teria mais ou menos uma representação da mão, onde ela estaria aqui em cima, estaria aqui no meio, estaria lá embaixo, e tu teria uma ideia melhor, uma representação melhor, uma definição melhor do que seria essa onda. Isso é fundamental a gente poder trabalhar e ver dessa forma, porque existe uma questão que as pessoas falam assim, esse é um discurso muito complicado, viu gente, assim,
As pessoas discutem, não existe razão para trabalhar com 96 mil. Eu vou dizer uma coisa, durante o curso a gente vai ver muito sobre masterização, que é o processo final da música. Muitos cursos de produção falam sobre masterização no final do curso. Eu prefiro falar no início do curso sobre masterização, porque a gente tem que estar desde o início na nossa criação pensando na masterização. E um dos processos da masterização, que é no final, é definir a potência sonora. Então quando a gente começa a usar muitos compressores que a gente vai usar no curso, a gente começa a trabalhar muito, a mexer nessa massa sonora. Essas frequências, as primeiras frequências que vão sofrer com essas pressões são as frequências altas. E se eu não tiver uma definição, né, apropriada daquelas frequências, do que estão acontecendo com elas, eu vou ter distorções. Então não é só uma questão de tu capturar um som com alta definição ou de tu exportar um som ou mandar um som com uma qualidade com alta definição. É questão que tu precisa processar o som em alta definição em 96 mil para que tu possa ter qualidade na tua produção. A gente vai ver muito sobre masterização e isso é um fator que é fundamental, viu, gente? Outra coisa, para vocês terem uma ideia, quando a gente chega na masterização, é importante a gente cortar as frequências de 20 mil para cima. De 20 mil para cima se corta. Porque acontece? Quando a gente está trabalhando com muitas compressões, começam a gerar certos ruídos nas frequências altas. E elas não acontecem só nas frequências altas, elas vão ao longo da faixa de frequências que a gente nem escuta. A gente entra lá no ultrassom, a gente começa a ter problemas também. Porque aquilo começa a gerar ruído, mesmo que esteja fora, também gera conteúdo nos arquivos, né? Então é importante a gente limite isso, né? Que a gente corte essas frequências, né? Então aqui eu tenho uma comparação entre o software do Ableton Live, onde aqui no gráfico a gente tem uma representação onde ele está sendo cortado as frequências acima de 22 mil, né? Muita gente prefere fazer masterização em sistemas como o Pro Tools da HD 10.3.5, que é um sistema muito bom, pessoal. Olha, é um software de produção que é muito utilizado por grandes estúdios. O pessoal prefere muito trabalhar com Pro Tools. Mas o Pro Tools, quando a gente faz um corte de uns 22 mil, ele não faz o corte de forma perfeita. Ele mantém e começa a gerar umas anomalias lá em cima dos 23 mil até os quase 30 mil. A gente não está escutando isso, mas isso é um conteúdo que gera e que pode trazer problemas durante a mixagem e masterização. Isso aqui é uma informação bem interessante, que é um teste feito, né, uma empresa que fez alguns testes com todos os softwares possíveis hoje para trabalhar com masterização. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento que o software Ableton Live, a gente vai ter condições sim de fazer uma ótima masterização, que a gente não precisa ir para outros softwares para poder resolver isso. Outro assunto que é muito importante é o Bit Depth, que é a profundidade de bits. O que quer dizer isso? Bom, em áudio a gente pode trabalhar em profundidades de 16 bits, 24 bits e 32 bits. Vamos explicar melhor isso? Vamos voltar lá para o nosso conceito de imagens. Bit Depth, dentro do conceito fotográfico, ele é utilizado para definir a profundidade de cores. A gente sabe que quando a gente tira uma foto, a foto ela é representada por pixels. Cada pixel existe um código dele para definir qual é o tom de cinza dele, se ele é preto, se ele é um cinza escuro, se ele é um cinza claro, se ele é branco. E aí se utiliza mais uma quantidade de bits para definir que cor tem aquele pixel. Então cada pixel precisa ter um código de cor. Eu tenho aqui uma representação de uma imagem em 4 bits, 8 bits, 16 bits e 24 bits. Vamos dar uma olhada melhor. Em 4 bits de cor, ou seja, o que é bit, né? Primeiro vamos ter um entendimento do que é um bit. O bit é a menor informação que podemos armazenar dentro do computador. Dentro do computador existem milhões e milhões de microinterruptores. O que são microinterruptores? Gente, é a mesma coisa que o interruptor da tua casa, onde tu acende e liga a tua luz. Ele só pode ter duas posições do interruptor, ou ele está ligado ou ele está desligado. São duas possibilidades. Então, dentro do computador existem milhões e milhões de microinterruptores. E eles permitem, na realidade, guardar uma informação com duas possibilidades.
ou ligada ou desligada, ou 0 ou 1. É isso que ele quer dizer. Então, embora a menor quantidade de, que pode abrigar informação é um bit, ele pode ter duas possibilidades. Isso faz com que a gente, se agruparmos mais números de bits, a gente pode ter mais possibilidades fazendo combinações. Então, se eu tiver 4 bits, tendo duas possibilidades, duas informações, uma das duas informações que se pode ter ali, num bit, a gente usando o 4, a gente vai ter 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então a gente pode ter 16 cores para informar para cada pixel que está acontecendo ali, para definir qual é a cor dele. Obviamente 4 bits é muito pouco, a gente olhar a imagem, a gente está vendo que está faltando coisa aí, porque ele não tem como representar. Ele precisa de mais bits para poder representar melhor a imagem. Então com 8 bits aqui no lado, a gente já passa a ter um universo de 256 cores. Já fica melhor, mas se a gente olhar um pouco lá, os degradês não existem, ficam bem ruins. Quando se chegou numa qualidade, dentro da informática com 16 bits, a imagem ficou realmente muito melhor. Mas vejam que na realidade, onde existem degradês, existem nuances, aquilo começa a gerar ruído, porque exige uma certa exige uma necessidade de ter mais informações sobre exatamente qual é a cor, que como ele não consegue gerar, porque ele tem uma limitação de 65 mil cores, ele acaba gerando um ruído, porque ele começa a botar as coisas, ele começa a repetir as cores. Então ele não tem definição ainda. Mas em 24 bits a gente passa a ter 16.777.216 informações para cada pixel para definir qual é a cor. Ou seja, é bastante informação. Tanto que se definiu na indústria que 24 bits, 16 milhões de cores, o teu monitor hoje é 24 bits. Ninguém trabalha assim mais do que isso porque não precisa. Será? Eu fazendo um estudo por aqui, eu andei vendo que pessoas, profissionais que trabalham com imagens panorâmicas, realizando fotografias de um céu a 24 bits, passam a ter um grande problema, porque o degradê do céu, quando está no pôr do sol, ele tem muitas informações do que está acontecendo ali. E 24 bits de cor é insuficiente. Que o ideal é trabalhar em 42 bits de cor. Gente, 42 bits de cor é mais do que 4 trilhões de informações para cada pixel, para definir a cor daquele pixel. Tem 4 trilhões de possibilidades para definir aquela cor. É muito mesmo. Isso acontece muito e é de uma forma muito parecida no nosso universo da música, no universo do áudio. O bitdef no áudio é a quantidade de bits para cada amostra, ou seja, a gente viu um sample rate, a gente definiu e a gente compreendeu que o som está sendo registrado, ele não é registrado totalmente, toda a sua forma, ele é registrado, ele é sampleado, ele cria amostras daquele som ao longo de um tempo, então ele perde coisas, ele perde informações daquela amostra, O que acontece? Quando eu utilizo profundidade de bits, eu estou definindo quantas informações estão sendo guardadas sobre cada amostra. Então, se eu trabalhar com um áudio a 16 bits, eu vou ter 65.536 informações para definir sobre aquele sample que foi registrado. Parece bastante, mas não é tanto, a gente vai ver. 24 bits, a gente vai ter 17 milhões de informações. 17.777.216 informações sobre cada sample. Então, ou seja, eu falei, bom dia, ele pegou lá o D, ele sampleou, ele pegou uma informação inicial, ele vê as frequências que foram ditas, que foram faladas, que foram registradas, e ele também guarda uma informação para definir com que volume elas foram ditas, ou que foi gravado, ou que foi registrado. Então, dentro do universo da música, a profundidade de bits está mais relacionada ao volume. Porque se a gente tem uma limitância, um limitador que é a percepção humana de frequências, que vai de 20 a 22 mil, ele sabe que essas informações são fixas. Mas o que varia, o que mais pode me variar conforme eu vou aumentando o número de bits,
é a informação sobre o volume com que foi dito. Se eu falei alto, se eu falei bem baixo, se eu falei bem baixinho, como é que foi isso? Então, quando a gente trabalha em 24 bits, a gente tem 17 milhões de possibilidades para registrar o volume com que esse som foi gravado. E se eu trabalhar com 32 bits, eu vou ter 4 bilhões de informações. É 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil e 296 informações para cada sample rate. E olha, cara, que para e pensa, são 96 mil samples por segundo. Então, em cada 96 mil samples, cada um deles teve uma profundidade de bits de 4 bilhões de informações sobre o que aconteceu com aquele sample, aquela amostra do som. É coisa. Tanta coisa que, na realidade, quando se fala em 32 bits, normalmente se fala em ponto flutuante. Por que ponto flutuante? Porque toda informação de volume, por exemplo, a gente pode usar informações com vírgula. Então, tipo assim, se eu gravei aqui, ele gravou o primeiro sample, eu falei bom dia, ele pegou o primeiro B, primeira sample, primeira amostra que ele pegou, ele ouviu e disse assim, olha aqui, ele falou em 10 dB. O próximo sample rate, ele falou 10,532. Ele consegue trabalhar, ele consegue fracionar o volume. Então a gente tem uma dinâmica de volumes muito mais detalhada trabalhando em 32 bits. Coisa que a gente não vai ter em 24 bits. Em 24 bits ele faz o aliasing, que é um arredondamento. Então assim, em 24 bits ele trabalharia assim. Eu falei bom dia, ele falou, pegou o primeiro sample, ele registrou 10 dB no primeiro. No segundo sample ele vai olhar e vai dizer assim, 10,342. Mas no 24 bits eu não tenho como botar vírgula. Então eu vou arredondar para 10. E aí a informação, tu começa a ter uma informação onde ele começa a fazer arredondamentos para poder registrar o que está acontecendo. Então, obviamente, em 32 bits a gente vai ter uma qualidade muito superior. Mas entendo que 32 bits não existe nenhuma interface de áudio que realmente registre um som a 32 bits. Elas normalmente trabalham em 24 bits. Tem algumas interfaces que até diz que existe um processamento interno dela em 32 bits, mas ela não está registrando e nem executando em 32. Ainda não. Vamos ver em breve, né? Seguimos. 16 bits é a qualidade de CD, é a qualidade de distribuição digital. 24 bits é utilizado para gravação em estúdio e 32 bits é para fazer masterização e finalização. Bom, vamos olhar, a gente viu que 24 bits, vamos voltar aqui, um CD e distribuição digital, ele é 16 bits, gente, é muito pouco. Comparando com 17 milhões ou 4 bilhões de informações. Quando a gente reduzir isso para distribuir de forma digital, a gente vai ter que converter para 16 bits, e é uma tristeza. Mas a gente vai ver como contornar isso e como é que a gente pode melhorar esse resultado. Ou seja, a configuração ideal para a gente trabalhar, e é assim que a gente vai trabalhar no Ableton Live, e é assim que a gente vai seguir este curso, é trabalhando em 24 bits, 96 kHz. Reparem que essa configuração é muito importante até a hora quando vocês comprarem uma interface de áudio, porque essa interface de áudio ela possui dentro um conversor de analógico para digital, de digital para analógico. E é importante que esse conversor possa chegar numa profundidade de 24 bits e que possa ter um sample rate, com que ele possa fazer amostras numa velocidade de 96 mil amostras por segundo. Existem, obviamente, interfaces, quanto mais bits, quanto mais kilohertz tiver, mais caro ela vai ser. Isso é uma questão óbvia, né? Enfim, as vantagens de trabalhar com sample rate em 96 kHz é que a gente vai ter uma maior definição de amostragem, menor distorção nas frequências altas. Como eu falei, na masterização a gente vai trabalhar muito com compressores, e os compressores afetam na massa sonora, e as primeiras frequências a sofrerem são as frequências altas. Então eu preciso ter uma definição melhor lá nas frequências altas
para que eu não tenha distorções no meu som ou na minha música. E obviamente a gente vai ter melhor qualidade em efeitos aplicados. A gente vai ver ao longo do curso sobre reverber, delay e essas coisas do gênero, e a gente vai ver que esses reverbers, eles trabalham, eles vão dar mais profundidade, a gente vai ter um efeito muito melhor trabalhando a 96 kHz do que 44 ou 48. Vantagens de trabalhar em 24 bits ou 32 bits. A gente tem um maior detalhamento da amplitude do som, ou seja, se eu gravar alguma coisa, se houver variações de volumes, eles vão ser mais detalhados durante a gravação ou a execução delas. A gente vai ter menor ruído ambiente, porque como a gente tem os bits, na realidade, estão relacionados muito ao volume, então o ruído ambiente eles vão ficar muito mais lá embaixo. Se eu trabalhar 16 bits, o ruído vai ficar aqui em cima, porque a quantidade de informação é muito curta para poder trabalhar. Então quanto mais informações eu tiver, mais amplitude eu posso trabalhar e os ruídos vão ficar mais embaixo. Né? E a gente vai ter menor distorção evitando o clipping em 32 bits. O que quer dizer isso? Evitando o clipping, menor distorção. Vamos voltar lá para as imagens para entender o que são clipping. Quem nunca tirou uma foto de uma janela onde entrou tanta luz que acabou queimando, né? A luz entra ali, a câmera registra aquela luz intensa e esse branco todo, que é onde a luz está sendo recebida com muita intensidade, acaba clipando, acaba queimando, porque a quantidade de luz extrapolou o limite da câmera. Então o que acontece? O que tinha de informação ali eu não tenho mais, porque a luz entrou, queimou tudo. O diafragma abriu, aquela luz foi entrando, foi queimando e ele fechou, e o resultado foi esse. Tanto em 16 quanto 24 ou 8 bits. Atualmente se trabalha muito em fotografia e em filmagem em 32 bits. Em 32 bits de profundidade, o que acontece? Quando o diafragma abre, ele registra as primeiras informações do que entrou. E aí, obviamente, foi queimando e ele foi guardando essas informações, porque ele tem uma profundidade de bits muito longa para cada frame, ou para uma foto. Quando se fecha, eu vou ter uma foto com esse estouro, mas eu posso fazer um tratamento de cor, onde eu vou diminuindo o brilho da imagem, onde eu vou recuperar o que eu tinha lá, porque ele guardou a primeira informação que ele recebeu. Então eu consigo recuperar as informações do que aconteceu quando estourou a luz. Isso é a mesma coisa que acontece com o áudio. Se eu tenho uma onda sonora que eu gerei, que é no primeiro quadro aqui, e eu tenho aqui, seja minha voz, seja lá o que for, se eu aumentar o volume de som dela, eu vou extrapolar o limite do meu sistema. A hora que eu extrapolar o limite do sistema, eu vou perder a informação do que ela deveria ser, porque no limite do meu sistema não passa daquilo. Então o que acontece? Ele vai gerar uma certa distorção ali, porque ele não consegue reproduzir, porque aquilo extrapolou. Mas se eu trabalhar e gerar um arquivo, por exemplo, em 32 bits, eu vou ter essa informação. E se eu puder depois, se eu quiser, eu posso recuperar a informação do que realmente aconteceu naquele momento em que eu extrapolei o limite do sistema. Nesse aspecto, é bem interessante trabalhar, porque como a gente vai trabalhar muito, principalmente hip hop, música eletrônica, se tem bastante compressão, e é importante que a gente tenha uma definição e a gente consiga poder trabalhar e ter uma definição melhor em 32 bits. Então, só para lembrar, 16 bits é a qualidade de CD distribuição digital, infelizmente. 24 bits é a qualidade para gravação em estúdio. E 32 bits é muito utilizado para fazer masterização e finalização das músicas. Certo? Então, para lembrar, a configuração ideal é 24 bits, 96 kHz. É essa configuração que eu vou mostrar no próximo vídeo de como se faz no Ableton Live para a gente garantir uma qualidade profissional nas nossas produções.